Quero, antes de lermos o texto, convidar você a fazer mais uma oração, mas por você nessa noite. Você fechar os teus olhos por um momento, por sua cabeça, e ore por você. Uma das coisas que nós enfrentamos na hora de ouvir a palavra é a incredulidade do nosso coração. Ore ao Senhor pedindo fé, para que você possa ouvir a palavra, para que a palavra de Deus tenha a oportunidade de transformar o seu coração. Que ela se torne viva e eficaz para você nessa noite. Senhor, eu não considero nada mais precioso do que ser instruído pelo Deus eterno. Nessa hora é a oportunidade que temos do Senhor nos instruir, mudar as nossas mentes e coração, transformar os nossos conceitos e nos afinar, ó Deus, para termos a mesma visão que o Senhor tem a respeito de várias coisas. Nesta noite, quando vamos olhar para o texto de 1 João, clamamos a Tua misericórdia e pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos instruir mais uma vez. Me ajuda, Deus, e ajuda os meus irmãos a sermos menos incrédulos e a termos fé e a sermos impactados pelo aquilo que o Senhor diz, em nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 21. A palavra do nosso Deus diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus
a quem não vê. E Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero falar nesta noite um pouquinho para vocês nesse texto. Ao verificarmos esse momento da carta de João, nós vamos nos deparar novamente com um assunto que o apóstolo João já falou por 2 vezes: o amor de Deus e o amor uns aos outros. Percebemos então que era necessário essa ênfase. João volta ao assunto, e quando nós falamos a mesma coisa várias vezes, é porque essa coisa é importante. Quando nós damos ênfase a falar para alguém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes alguma coisa, é porque a gente acha que aquilo é importante. Senão nós não falaríamos. Assim os pais instruem os seus filhos várias vezes na mesma coisa, não é? Menino, olha essa toalha em cima da cama, não deixa a toalha em cima da cama. Né? Na minha época era: não deixa o chinelo emborcado que a mãe morre. Ficava falando essas coisas o tempo todo. Quando a gente acha uma coisa importante, a gente dá ênfase, não dá ênfase. Menino, estuda, menino. Se você não estudar, olha, você vai ter problema na sua vida. Estuda para você ser alguém, estuda. Menino, sai desse videogame, que videogame não dá futuro para ninguém. Olha, para de fazer isso. Não é? Assim também em outras áreas da nossa vida. Nós instruímos pessoas o tempo todo, porque nós achamos que o que nós estamos falando é algo muito importante. Quando eu vou palestrar sobre drogas nas escolas, na Escola da Vida pela MPC, eu sempre falo para aquele jovem: olha, eu estou falando hoje para vocês porque eu tenho 37 anos de idade. Podia ser pai de vocês, de muitos de vocês. E eu estou falando para vocês porque eu acho que o que eu tenho para dizer para vocês é muito importante. É algo que vocês devem ouvir. Então me escutem, deem um pouquinho de atenção ao que eu vou dizer. Gente, João está falando pela 3ª vez em uma carta pequenininha o mesmo assunto. Será que é importante ou não é importante? Eu entendo que é. E a ênfase de João é o amor. Nós já falamos aqui que o apóstolo João escreveu essa carta para enfatizar o amor. O versículo chave dessa carta é 1 João capítulo 4, verso 8. Chegamos nele. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João dá uma síntese para o Senhor, assim como fez no seu evangelho, dizendo que Deus é luz. E agora ele diz: Deus é amor. E que esse amor de Deus, então, precisa ser uma ênfase importante nas nossas vidas. Entre, irmãos, o versículo 7 que nós lemos e o versículo 21 que nós terminamos a nossa leitura, não sei se você contou, mas existem 30 vezes a palavra amor, ou algum termo próximo, como amado, ou amar, ou amem. 30 vezes, do 17 ao 21, quem é bom, do 7 ao 21, quem é bom de conta? 14. Em 14 versículos, o apóstolo João traz uma ênfase da terminologia ágape, no grego, amor, o amor maior, o amor de Deus, o amor que é sobre o amor humano, o amor que é perfeito em relação ao nosso amor. É também neste momento, como eu já disse, que João refere-se à terminologia que Deus é amor, que só existe nesse texto. Em 1 João capítulo 4, verso 8, e em 1 João capítulo 4, verso 16, ele repete: Deus é amor. Então, queridos, eu quero averiguar nessa noite com vocês, mais uma vez, sobre o amor de Deus por nós e o nosso amor uns para com os outros.
O amor de Deus por nós e o nosso amor uns aos outros é a ênfase que João dá nos versos em que nós vamos ver essa noite. Primeiro eu quero falar sobre o amor de Deus por nós. E no versículo 9, o apóstolo João nos faz referência desse amor. E ele diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Irmãos, uma das características do amor é que o amor precisa ser manifesto. O amor não pode ser enrustido, o amor não pode ser simplesmente como algo que está oculto. O amor ele precisa ser manifesto. O amor precisa ter identificação com alguém que se ama. É por isso que quando um jovem está apaixonado, ele demonstra o seu amor, a sua paixão. É por isso que quando ele está enamorado, um jovem enamorado de uma menina, ou uma menina namorada de um menino, eles ficam todos românticos. Eles desenham coraçõezinhos no seu caderno. Eles fazem frases de amor. Eles leem até Camões nessa época. O amor está transbordando, está sendo manifestado. Eles vão na página da menina e escrevem um texto no Facebook para dizer que amam. O amor precisa ser visto, o amor precisa ser mostrado. Quem ama muito se identifica com a outra pessoa. Um jovem que ama uma namorada, que está namorando com ela, pede para ela colocar uma aliança no dedo para espantar os urubus. Aquele que casa também o faz da mesma maneira, faz uma aliança com a sua amada. A palavra de Deus é repleta de expressão de amor, mas a maior expressão de amor é o amor de Deus por nós, e ele se expressa, ele se manifesta por um meio, irmãos. Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos viver por meio dele. Se nós lembrarmos, o próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida longe de Cristo, não pelo menos uma que vale a pena. Não existe vida espiritual. O próprio Senhor Jesus ensinou os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a sua vida, porque quem perder a vida por minha causa vai ganhar no futuro. Jesus é a vida. Não existe outra forma do homem viver. Se você for lá em Efésios capítulo 2, verso 1, diz que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. O ser humano não tem vida. Longe de Jesus estão todos mortos nos seus delitos e pecados. Mas como continua o texto? Mas ele nos deu vida. Nós somos pessoas que, quando estamos em Cristo, temos o maior presente de Deus. Nós temos vida, e a vida que nós temos está escondida no Senhor. Olha lá no capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Vocês estavam mortos. Todavia, versículo 4, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. João 10:10. O inimigo veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Várias vezes os profetas disseram sobre vida.
Nós temos os profetas dizendo: buscai o Senhor e vivei, buscai-me e vivei. Só existe vida para quem encontra o Senhor Jesus. Toda vida longe de Jesus é meramente uma pessoa morta, um zumbi, alguém que não tem e não conhece a verdadeira maneira de viver. Então o amor de Deus se demonstra por nós pelo quê? Ele enviou o seu Filho para que pudéssemos viver por meio dele. Em Jesus temos vida, graças a Deus. Segunda coisa, o amor de Deus por nós também mostra no versículo 10. Olha o que o Senhor Jesus, o apóstolo João fala do Senhor Jesus no verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos, o apóstolo Paulo escreve em Romanos e diz assim: porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não valíamos absolutamente nada. Não que valhamos alguma coisa agora de nós mesmos, mas antigamente mergulhado no pecado, sendo escravo do pecado, agindo por meio do pecado, fazendo só o que o pecado nos impulsionava, Deus olhou para nós e Ele nos amou. Irmãos, quando eu leio esse texto e eu penso no amor de Deus, Deus amando alguém, Deus providenciando amor a alguém, eu vejo e vem algumas figuras históricas na minha cabeça, e eu fico imaginando como é que Deus pode amar Adolf Hitler, porque de alguma maneira ele morreu por esse camarada, embora ele não quisesse continuar em seu pecado. Como é que Deus pode amar alguém como Nabucodonosor, um rei horrível? Como Deus pode amar Manassés, um rei terrível que queimou o próprio filho no fogo? Como Deus pode amar algumas pessoas das Escrituras que eu digo: rapaz, camarada, eu sou ruim, mas esse... Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E qual foi a ação de Deus, irmãos, ao olhar para cada um de nós? O versículo 10 traz uma palavrinha aí que talvez você não conheça, não saiba o que ela quer dizer, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus ama o pecador. A expressão de Deus é que Ele é amor. Ele não se aparta desta afeição, Ele não se aparta dessa necessidade de amar. Contudo, queridos irmãos, Deus também é o justo juiz. E o termo propiciação é: Deus nos amou tanto que, para não acabar com a nossa vida, para não jogar um raio na nossa cabeça, para não exterminar a raça humana novamente, Ele enviou o Senhor Jesus e despejou sobre o Senhor Jesus Cristo toda a sua ira. Por isso Isaías diz num belo canto, numa bela poesia: Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, fomos reconciliados, fomos sarados. Propiciação, irmãos, é o próprio Senhor Jesus entrando no lugar do Cordeiro da Páscoa, sendo imolado, morto, por minha causa e por sua causa. Deus demonstra o seu amor. João relembra que o amor de Deus por nós feriu o seu Filho. Volta um pouquinho, 1 João capítulo 2, verso 2. De novo o termo:
Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O Senhor Jesus pagou pelos pecados do Adolf Hitler. E se este respondesse em fé, seria salvo. O Senhor pagou os pecados dos mais sórdidos e terríveis homens da nossa história. E se eles responderem em fé, eles serão salvos. O Senhor morreu pelo pecado de nós todos. Romanos capítulo 3, verso 25. Mais uma vez o termo é anotado aí para nos fazer lembrar. Romanos 3, 25. Paulo escreve e diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todos os pecados que foram cometidos antes de Jesus, irmão, Deus foi deixando de lado, dizendo: deixa aí, vai deixando, deixa impune. Mas quando Ele manda o seu Filho na cruz do Calvário, toda a ira do pecado cai sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, aquele que João olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato do nosso Senhor Jesus ter morrido pelo seu e pelo meu pecado. Amém? Terceira coisa que o texto de João nos mostra, como Ele nos amou. O versículo 13 diz: Ele nos amou, Ele demonstrou isso, irmãos. Ele nos deu o seu Espírito. João agora está lembrando a conversa que ele teve um pouquinho antes. Lembra do culto passado? O Espírito de Deus e o Espírito do mundo, o Espírito do erro e o Espírito dos falsos profetas. João está lembrando agora que uma das manifestações do amor de Deus é que Ele olhou para mim e para você e Ele compartilhou o seu Espírito conosco. E hoje nós podemos dizer que o Espírito de Deus habita em mim. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo diz: olha, vocês não vivam mais uma vida de pecado, e vocês não se unam mais a uma prostituta, porque quando vocês se unem a uma prostituta, vocês pecam no corpo, porque Deus tem ciúme de vocês, porque o Espírito de Deus habita em você. Ele nos deu do que era mais precioso. Ele nos deu a intimidade da divindade. O Espírito Santo habita no crente. Graças a Deus por isso. O versículo 14 demonstra mais uma questão do amor de Deus, quando João diz: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém. E o 17? Olha aí, sei que ninguém decora o 17. João 3,17. Olha o texto magnífico do Senhor por nós. Pois Deus
enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, ou seja, o mundo, fosse salvo por meio dele. O amor de Deus por nós envia o seu Filho para preservar as nossas vidas e para nos fazer vivos nele e salvos por meio dele. Assim se manifesta o amor de Deus por nós. Ainda no 1 João capítulo 4, uma outra demonstração do amor de Deus para mim e para você está no versículo 17, quando nós entendemos que o amor de Deus nos dá confiança, irmãos, para o dia do juízo. Verso 17: dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. Olha a palavra de Deus para mim e para você. Nós não temos nenhum tipo de dúvida, nós não temos nenhum tipo de desconfiança. O crente é alguém que realmente sabe que o Senhor não vai julgá-lo, sabe que não vai ser condenado, sabe que é impossível ir para o inferno, porque ele confiou a sua vida à salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Crente que é crente mesmo, que confia em Deus, que entregou a vida, que vive para Jesus, irmão, não tem dúvida. Por isso que as pessoas acham que a gente é arrogante, que quando pergunta para mim, fala: meu amigo, se eu bater a bota aqui, eu estou na glória, na hora, no mesmo instante, face a face com o mestre. Que maravilha! Não tenho dúvida nenhuma disso. 1 João capítulo 5, verso 13. Olha o que diz as Escrituras: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quem crê no nome do Filho de Deus aqui nessa noite? Amém. Olha a promessa: para que vocês saibam que tem a vida eterna. Não é que vai ter, não é que teve, é um constante: tenho a vida eterna. A vida eterna é minha, por graça de Deus. Ele vai me levar para morar com Ele, prometeu que viria me buscar, me selou com o Espírito Santo do Senhor, demonstra o seu amor morrendo na cruz por mim, queridos. Esse é o Evangelho. E Jesus diz: e da minha mão ninguém os tira. Somos seguros em Cristo. Esse é o amor de Deus sendo demonstrado por nós. Graças a Deus por isso. E aí João termina dizendo a última prova do amor de Deus por nós. Como nós reconhecemos este amor, está no versículo 18: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Mas como castigo para quem não pode ser julgado? Como castigo para quem lê Romanos capítulo 8, verso 1, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo? Como castigo para quem lê Romanos e diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem espíritos do presente, nem do porvir, nem dores, nem nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. O Evangelho, irmãos, é maravilhoso porque Deus demonstra o seu amor por nós e por cada um dos seres humanos sobre a face da terra. Ao olharmos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos entender o tamanho amor de Deus por cada um de nós. É por isso, irmãos, que a igreja evangélica nunca pode ostentar outro símbolo senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso que igreja que fica pondo negócio de Davi, estrela de Davi, candelabro, é árvorezinha, é não sei o que. Oh Deus, a cruz é o símbolo da graça, do amor perfeito, de algo que só nós que temos o Evangelho podemos entender, irmãos. Tem gente que olha para a cruz e se benze e faz o sinal do Pai, do Filho, do Espírito, da Virgem, não sei das quantas, e vai, mas não entende aquilo ali. Mas você tem a palavra de Deus aí, entende. Deus demonstra o seu amor por nós, e João está dizendo à igreja: igreja, lembra do amor, lembra de como Deus ama vocês, do sacrifício, da história da cruz. Lembra do precioso Espírito que desceu sobre vocês e trouxe a vocês a consciência do pecado, da justiça e do juízo. Lembra do dia que você chorou diante de Jesus e disse: me salva, porque senão eu estou morto, perdido, condenado. Lembra do dia, irmão, que você desceu as águas do batismo dizendo: é com esse Jesus que eu quero viver para toda a minha eternidade? Lembra disso? É isso que João está dizendo a essa igreja. Não se esqueça do grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça. Se ainda tiver Alzheimer, irmão, não esquece do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Grava isso aí. Fala: Jesus, se eu tiver Alzheimer, o Senhor deixa eu esquecer até o time que eu torço, mas o Senhor não deixa eu esquecer que o Senhor morreu na cruz por minha vida. Porque eu tenho que guardar isso no meu coração. Porque quando vinham as tribulações, quando vinha a enfermidade, quando vinham as opressões, quando vinha o capeta, o inferno inteiro, eu me apego à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me apego ao amor de Deus. Eu reconheço a sua bondade. Eu reconheço a sua divindade, a sua fidelidade. Eu reconheço 1 João 5,13. Eu escrevo estas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não há medo em mim, não há problema com o juízo, não há problema se morrer agora, porque a glória do Senhor estará aberta para mim. Nós precisamos abrir os nossos olhos e cada dia mais, irmãos, relembrar como Deus nos ama, como Deus ama este mundo perdido, encardido, manifestado de tudo que é coisa ruim. Como Deus ama, irmão. Deus ama até aquele nojento daquele sargento que estava bulinando uma criança de meses. Deus ama aquele homem. Deus ama, ainda que ele não mereça. Deus amou Adolf Hitler até a última hora. E se ele quisesse o perdão, ele poderia esticar a mão para o Senhor e dizer: tem misericórdia de mim, eu reconheço os meus pecados. Deus é amor. Essa é a palavra de João. Você não pode se condenar. Você não pode esquecer o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Mas, contudo, entretanto, todavia, João vai dizer para nós que nós, ao receber este amor dado por Deus, precisamos nos tornar pessoas que sabem amar. Porque se eu recebo o amor de Deus, mas eu não amo o meu irmão, eu sou um hipócrita. Se eu recebo o amor de Deus, que é manifestado nessa graça magnífica, mas eu não transfiro isso para a minha relação pessoal com o meu irmão, eu não entendi o amor de Jesus. Aí João vai entrar no segundo assunto: o amor uns aos outros.
1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Pronto. Primeira coisa que você precisa entender, irmão: amar o próximo, amar o teu irmão é um mandamento. Não é uma se der eu amo. Eu vou amar alguns, pastor. Alguns eu consigo amar, os outros não. Eu amo, mas eu amo mais ou menos. Pode amar, mas amar assim, ele lá, eu aqui. Ele numa esquina, eu na outra, ele numa calçada, eu na outra. Ele morando lá sei lá, no Rio Grande do Sul, e eu aqui. Amo, meu irmão. A ordem está clara. Quem tem o amor de Deus deve manifestar o amor de Deus ao próximo. Aquele que ama é nascido de Deus. Se você recebeu o amor de Deus, reconhece toda essa dádiva maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai diante dele, igual um pecador miserável, moribundo, pediu perdão, chorou, olha para o seu passado, você tem até vergonha. Aí o irmão faz isso aqui para você, e você não perdoa. Então você não entendeu o amor de Deus. Porque quem compreende o tamanho que o amor de Deus cobriu os nossos pecados, não levou em conta o que nós fizemos, nós precisamos agora demonstrar isso entre os nossos irmãos. Então, primeira coisa, queridos, é um mandamento. Não pense que você vai chegar diante de Deus com desculpinha. Senhor, mas você viu o que ele fez no dia? Não interessa. Sabe o que Jesus ensinou para Pedro? Pedro achando que estava arrebentando. Senhor, você deve perdoar o irmão. 7. Aí Jesus chegou: então, Pedro, vamos dar uma melhorada nisso aí? 70, Pedro. Ficou ruim. Vezes 7. Piorou demais. Piorou demais. Quantas vezes, querido, você se ajoelhou diante de Deus e disse: Senhor, perdoa o meu pecado? Será que foi mais do que 70 vezes 7? Sim ou não? Com certeza. Qualquer um de nós. Então por que você não quer perdoar o teu irmão? 70 vezes 7. Amor entre nós é uma ordem. A gente não pode dizer: eu não vou amar, ou eu não consigo amar. É uma ordem. Ordem a gente obedece. Segunda coisa, o amor uns aos outros demonstra que nós somos nascidos de Deus e que conhecemos a Deus. Versículo 7, a parte B: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está cheio de gente, irmãos, que diz que conhece a Deus, que diz que é nascido de Deus, mas que não tem relação humana com outras pessoas. Uma das grandes idiotices da era medieval na igreja foi a questão da clausura, dos montes, de você sair do meio do ambiente para buscar santidade. Irmão, santidade é aqui, ó, é vida na vida. É quando o irmão te dá uma pisada, glória a Deus. Olha para ele, conta até 25, se não der 50, vai lá. Sabe o que eu tenho falado ultimamente? Que a nossa crise com perdoar é que a gente quer que o irmão reconheça que errou. Aonde que a Bíblia diz que tem que reconhecer que errou? Não tem que reconhecer. É você que precisa perdoar.
mesmo se a pessoa não reconhecer, mesmo se ela fizer de novo, se ela fizer 70 vezes 7. O problema do perdão não está no outro, o problema do perdão está em mim. Eu que tenho que resolver com Deus. É eu que tenho duas coisas aqui, para entender. Será que eu sou nascido de Deus mesmo? Porque quem é nascido de Deus, opa. Segundo, será que eu conheço a Deus? Porque, querido, você não pode brigar com a palavra. Você pode brigar com o pastor, você pode brigar com a religião, você pode brigar com a cultura, você pode brigar com qualquer coisa, você pode brigar, você pode falar, eu tenho razão, eu estava certo, ele é um crápula, ele não presta. E quando você for para a palavra, sabe o que vai estar lá? Se o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele e acerta os ponteiros. Porque se você não fizer isso, nem a tua oferta é aceita diante de Deus. Imagina as tuas orações. Imagina a tua comunhão na Santa Ceia. Imagina a tua vida diante de Deus. Acabou. Aquele que ama é porque o conhece. E conhecer a Deus, irmãos, me faz ir além da minha capacidade humana. Deus não coloca para nós parâmetros humanos. Ele coloca para nós parâmetros espirituais. O parâmetro humano é, se alguém te der uma bofetada, dá uma nele. Dá 2, 3, que quem pode mais chora menos. Não é? Parâmetro de Deus? Parâmetro humano. Se alguém está atrapalhando a tua vida, dá rasteira, meu, passa por cima, faz alguma coisa, fala mal dele, entrega-se, dá seu jeito. Parâmetro de Deus? Ama o teu inimigo e faz-lhe o bem, porque se você fizer o bem para ele, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não adianta, irmãos. A gente não tem como se livrar diante da palavra de Deus se nós conhecermos a palavra de Deus. Não há justificativa nenhuma. Nós vamos sempre estar errados. Até o momento em que Deus, quebrar a gente, levar a gente lá no pó e falar, olha, agora eu vou falar com você. Agora você vai me escutar. Sabe o que Deus fez com Nabucodonosor para Nabucodonosor escutar Deus? Transformou ele num animal. A Bíblia diz que Deus fez Nabucodonosor pastar. E não era figurada a palavra não, irmão. É pastar mesmo, é andar de 4, é comer grama. Deus deu uma loucura em Nabucodonosor. Jogou ele no chão. Depois tirou ele de lá. Quando tirou ele de lá, a primeira coisa que ele falou: agora eu sei quem é o Senhor. Se você tem problema com algum irmão, resolve. Não espera Deus tocar em você. Não espera Ele fazer de você um Nabucodonosor. Porque se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Devemos amar uns aos outros, versículo 8, pois Deus também nos amou. O apóstolo João, ao escrever o versículo 11, ele diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou. Assim como? Vocês viram a primeira parte da mensagem? Como é que Deus te amou? Dá para ter algum parâmetro humano? Não dá, irmãos. O amor de Deus é sublime, é alto, é incomparável, é inatingível. Mas o João aqui nos chama a equiparar esse amor de Deus
visto como assim Deus amou vocês, nos amou, olha isso, nós também devemos amar os nossos chegados, os parentes bonzinhos, os que não são corintianos. Nós devemos amar uns aos outros. Uns aos outros. Acabou. Qual é o parâmetro? É o amor de Deus. Quer um versículo para você colocar lá na sua geladeira? Que é o lugar que você mais vai, que eu sei. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14. Faz lá bem bonito, escreve lá e põe lá, para você decorar ele. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todo, logo todos morreram. Sabe o que é constranger aqui no contexto da palavra? O amor de Cristo nos empurra, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos move, o amor de Cristo nos chama atenção, o amor de Cristo remove as nossas emoções, o amor de Cristo faz a gente pensar de maneira que a gente não pensava. O amor de Cristo é isso, irmãos. Por quê? Devemos amar uns aos outros por obrigação. Sim. Por que obrigação? Porque o parâmetro é como Ele nos amou. E esse amor de Deus em nós tem que mover, tem que dar frio na barriga, tem que nos impulsionar, tem que nos tirar da nossa inércia, para a gente poder olhar uns aos outros e amar da maneira como Deus quer que nós amemos. Se amarmos, versículo 12 de 1 João 4, se amarmos, ele diz: ninguém jamais viu a Deus, ponto e vírgula. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Se amarmos quer dizer sobre a possibilidade de amar. Se amarmos é porque eu preciso aumentar esse amor. É porque esse amor, irmão, meu, a você, ao outro, né? O amor seu para com os seus irmãos, nunca vai atingir o ponto máximo, porque o ponto máximo, João falou outra vez para nós, é entregarmos a nossa vida pelo nosso irmão. Esse é o ponto máximo, que eu falo que muitos de nós não têm condição de fazer, porque nós somos egoístas, pensamos primeiro em nós. Como é que eu vou entregar minha vida pelo meu irmão? Ele que vai na frente, Deus o tem, né? A gente trata assim, mas a perspectiva de Deus é outra. A perspectiva de Deus é que eu preciso amar mais ao outro do que a mim mesmo. Como assim, pastor? Tem em consideração que o seu irmão é maior que você. A Bíblia ensina. Qualquer irmão. Não é só o irmão que você quer escolher. É qualquer irmão. Uns aos outros. Se amarmos, possibilidade, Deus está nos convidando para olhar a igreja, para olhar os nossos irmãos e para ver as oportunidades que nós temos para amar, para nós alcançarmos nesse amor um nível ainda maior, para nós aumentarmos a possibilidade e o nível do nosso amor. Nós precisamos muitas vezes avaliar como nós estamos amando.
Como eu demonstro o meu amor pelo meu irmão? O que eu faço que ele pode entender que eu amo? Último, o amor uns aos outros nos lembra de uma relação visível. João diz uma coisa muito séria, irmãos. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A relação do amor uns aos outros nos lembra que é uma relação visível. Eu preciso me inteirar da vida do meu irmão. Eu preciso começar a partilhar das suas necessidades. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, diz que se você vê alguém passar necessidade e não ajudar essa pessoa, você não está cumprindo a lei de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Por quê, irmãos? Porque nós somos convidados a nos enturmar uns com os outros, a ter relação na vida. E eu tenho pegado no pé de alguns cristãos que são isolados. Sabe, gente isolada? Ele quer ficar lá no cafofo do Osama dele, ele quer contato com ninguém, com nada. Não quer que ninguém vá na casa dele, não vai na casa de ninguém. Quando acaba o culto na igreja, se não corre lá para dar a mão para ele, já era. Ele não quer ser abraçado. Você vai pegar na mão dele, ele estica a mão assim, vai vir, ó, com você, entendeu? Pessoa que tem medo de ser amada. Só fazer umas terapias aqui. João nos lembra que a relação de amor é quando nós podemos olhar para o outro. Quem diz que ama o seu irmão a quem vê? Quem diz? Odeia o seu irmão a quem vê. Não está amando o Senhor a quem não vê. É mentira. Você está sendo enganado. Se você não consegue amar o seu irmão, você não consegue amar a Deus. Deus é invisível. E vou dizer uma outra coisa para você. Muitas vezes, Deus coloca perto de nós pessoas difíceis para nos tratar, para tratar o nosso amor. Pensa para você que Deus só vai dar gente legal para você. Ai, Deus só vai pôr gente boa do meu lado. O meu chefe vai ser o melhor chefe do mundo. Aquele chefe que você entra, ele está bom dia, assim, com o dentão exposto. Eu não vou ser nunca perseguido dentro do lugar que eu trabalho. Jamais. Todo mundo vai ser amiguinho. Parece o desenho do Smurfs. A vida é uma maravilha. Não é não? Na igreja, de vez em quando, um dá uma espetada no outro, porque assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o irmão. As relações se tornam complicadas muitas vezes. Às vezes se discute por coisas que não devia, briga por coisas que não tem nada a ver, que não tem nada a ver com fé. Mas tudo isso, irmão, Deus nos dá a oportunidade de crescer e desenvolver o verdadeiro amor, porque é para amarmos quem a gente vê. E quando a gente olha para o irmão, sabe o que a gente vê? Imperfeições. Imperfeições. Porque se você quer amar gente perfeita, dá um vem aqui na frente para fazer uma oração para Deus levar você para um lugar bom. Só tem gente perfeita. Mas não reclamo não, que é lá no céu. Lá é legal de ir. Perfeição acabou.
Os anjos cantando, não desafina, irmãos. Ah, maravilha. Coral, sim. Não? Aqui não, aqui desafina, o baterista erra virado. As coisas acontecem. É assim. Somos imperfeitos. Tem gente que é melhorzinho do que o outro, já está mais maduro, já andou mais na fé, está com o coração mais aberto, aprende rápido. Tem gente que demora para aprender. Demora. Você fala, não, aquele irmão lá agora está joinha. Aí na semana que vem, dá um, você não, pronto. Pronto. Mas nada disso é desculpa para não amarmos. Nada disso. Porque o Senhor nos chamou para nós nos amarmos nas nossas imperfeições. Olhando um para o outro, entendendo os problemas um do outro, auxiliando um ao outro. Por isso que Paulo escreve em Gálatas: leva a carga do teu irmão, e assim você vai cumprir a lei de Cristo. Se você não fizer isso e disser que ama Deus, você é um hipócrita. Você não ama. Você está achando que ama. Então peça para Deus abrir os seus olhos rapidinho, antes que Ele faça com você o que Ele fez com Nabucodonosor, para poder te ensinar. Porque se Ele tiver que te ensinar, Ele faz. Amém? Lembre-se do amor de Deus em Cristo Jesus, irmão. Esse é o nosso parâmetro. Não se esqueça dele. E ame o seu irmão. Ame porque é uma ordem. Ame porque é possível. Ame, aumente o amor porque é uma possibilidade. Ame olhando nele, nas imperfeições dele, do jeito dele. Ame. Um dia que você não aguentar amar, cai de joelho no chão e diz: Senhor, misericórdia. Romanos 5 na minha vida: Deus derrama amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, que eu não aguento. O dia que você pensar em passar a mão no cabo da vassoura, irmão, vai orar. Vai orar. Porque Deus derrama no nosso coração o amor que vem dele. Nos dá capacidade, nos fortalece, nos anima, faz a gente amar cada um, cada dois, né? Cada três. Oremos ao Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos lembra o amor de Deus que há em Cristo Jesus. Como é maravilhoso vermos um texto desse, que explana muito bem a nossa relação com o Senhor Jesus. Vemos nele um amor que nós não podemos ver em outro lugar. A cruz é a nossa referência. Não nos deixe esquecer tão maravilhoso amor por nós. Da mesma maneira, Senhor, nos ensina a amar o nosso irmão. Muitas e muitas vezes acontecem problemas, dificuldades. Nós somos imperfeitos, Senhor, e tantas vezes nós atrapalhamos o nosso irmão nos amar. Mas nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude a amar um ao outro, a olhar um para o outro com misericórdia, com tolerância, com bondade, com fidelidade, com, ó Deus, os frutos do Teu Espírito em nós, para que sejamos uma igreja capaz de demonstrar o amor de Deus a este mundo. Nos abençoa nessa noite, Senhor.
Nos edifica nessa noite com a Tua palavra. E, ó Deus, se há alguém em nosso meio que ainda não tinha entendido o tamanho do Teu amor e de salvação que há em Cristo Jesus, que essa vida se renda aos Teus pés, neste momento, para a Tua honra e glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.